A reativação de linhas férreas movimenta as autoridades do interior paulista. A empresa que administra o trecho tem interesse em investir cerca de 5 bilhões de reais. Mas para isso, precisa de concessão antecipada por mais 30 anos. O que ainda resta da linha férrea é a evidência de que para recuperar o trecho vai tempo e o dinheiro. Em Bebedouro, os vagões estão abandonados, servindo para o mau uso de andarilhos. O trilho está quebrado ou nem existe mais. Mas para a administração municipal, ainda há expectativa de que o transporte ferroviário de carga volte a funcionar. Seria um incremento logístico muito importante para todos nós aqui do interior de São Paulo, para a malha ferroviária paulista, mas em especial para o desenvolvimento econômico. A região é rica produtora no setor agrícola, com grãos, açúcar e frutas. A reativação do ramal ferroviário facilitaria o transporte do material no trecho que vai de Pradópolis até Colômbia, chegando à linha tronco e, em seguida, ao Porto de Santos. O prefeito de Bebedouro e de outras 5 cidades do interior paulista se reuniram em Brasília com os ministros. A intenção foi pedir agilidade na reativação de alguns trechos de linhas férreas, uma discussão que existe desde 2017. É fundamental que os poderes concedentes possam olhar com carinho e atenção esse tipo de incentivo aí na área de ferrovias, porque o benefício é para todos. O trecho pertence à União e uma empresa privada tem a concessão para operar, mas isso não tem acontecido. O ramal está parado, apesar do contrato vigente. Para que eles investam 5 bilhões de reais, que é o que o plano de investimentos prevê, eles pedem a renovação por mais 30 anos da concessão. É um custo muito alto, existe uma intervenção muito grande nas cidades em que eles vão passar. O assunto divide opiniões. A obrigação da empresa era manter essa linha em funcionamento. Ou seja, ela não cumpriu o contrato, paralisou as atividades na linha, deixou a linha abandonada, a maior parte dos trilhos já foram furtados, áreas foram invadidas, e agora ela quer que os prefeitos se mobilizem para pressionar o Ministério para, de alguma forma, autorizar a renovação antecipada do contrato que ela mesma nunca cumpriu. O Tribunal de Contas da União está analisando o plano de investimentos que a empresa concessionária se propõe a fazer. Com o trecho ativo, a expectativa é movimentar a economia no segmento de transporte mais barato. O preço final desse produto, quando chega no porto para exportação, já vai ser menor. Portanto, pode-se ter preços melhores para poder exportar e concorrer com o mercado internacional em condições diferentes. O economista reforça a necessidade de uma fiscalização efetiva no contrato de concessão. Então, tem períodos de controle de qualidade que o Estado tem que fazer sobre a concessionária para ver se tudo que está sendo prometido está sendo cumprido. Thaís Mantoani, de Bebedouro, para o Jornal da Clube. Questionada sobre o estado atual do trecho ferroviário mostrado na reportagem, a Rumo, empresa concessionária, disse que o local está desativado desde 2006, antes da Rumo assumir a concessão. Disse ainda que todas as melhorias estão condicionadas à renovação antecipada do contrato. Agora ele está ao vivo e tem mais informações, Thaís. Se apesar de nada estar decidido ainda, as autoridades têm uma expectativa positiva para o futuro das linhas férreas dessa região. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Jean Alves, que é advogado. A empresa que é administradora desse trecho demonstrou interesse em uma concessão antecipada. Em que consiste esse procedimento? Boa tarde. Boa tarde, Thaís, Paulo Pucci, você que nos assiste, em especial aos moradores da região de Bebedouro. Concessão antecipada nada mais é do que a renovação antecipada de um contrato entre a administração pública e o particular, né? Então há ali um espaço público, um serviço que deve ser prestado, um local a ser mantido e, diante da ineficiência do poder público, né, e da ausência de interesse em realizar esse serviço e cuidar deste espaço, ele concede ao particular esse serviço. O que acontece é que nas linhas férreas, né, um problema não só da região de Bebedouro, mas de todo o território nacional, as empresas que ganharam essas licitações e essas concessões não estão conseguindo cumprir devidamente com o contrato. Então isso tem gerado uma série de questionamentos. E quando uma concessão antecipada é indicada?
Olha, atualmente a concessão antecipada ela não é indicada em nenhuma hipótese, né? Porque a concessão por si só ela já tem um prazo de vigência muito longo, em regra 30 anos. E as empresas não estão conseguindo prestar o serviço adequadamente dentro desses 30 anos. Então, pedindo uma prorrogação deste contrato no meio de um contrato que sequer foi executado é algo a ser questionado. Inclusive, já está sendo proposta uma ação direta de inconstitucionalidade pelo Ministério Público Federal, contrariando justamente essa medida provisória que foi emitida pelo ex-presidente Michel Temer, né? Porque primeiro se tem que cumprir um contrato para depois se pensar numa nova renovação. E o fato dessa concessão ser vigente há mais de 20 anos e o trecho ainda assim não estar em operação, acaba gerando um conflito com o interesse da empresa em renovar esse contrato, em ter mais anos. Com toda certeza, né? Se uma empresa não está cumprindo o atual contrato vigente, ela quer pleitear aí uma nova prorrogação. O próprio interesse público fica em xeque, né? Por isso que é importante também a gente lembrar que para toda prestação de serviço público é dever do órgão regulador, que no caso é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, fiscalizar a adequada prestação desse serviço público e, se não for adequado, sancionar essas empresas através da imposição de multas e, inclusive, impedindo que essas empresas que não estão cumprindo o contrato público participem de nova licitação e, assim, obstando o direito dessas empresas de eventualmente ganhar novos contratos públicos. A união das autoridades municipais é importante no contato com os ministros da Infraestrutura e do Tribunal de Contas para tentar agilizar que tudo lá entre em operação, que essas linhas funcionem? Acredito que não, porque me parece que há um interesse aí pela concessão antecipada, né? E isso tem que ser objeto de um estudo amplo, inclusive do chamamento da participação popular através de audiências públicas. Tem que ser realizado um estudo, um planejamento amplo e não reuniões públicas, né, entre gestores e ministros. É preciso chamar também os órgãos de controle e a participação de popular, a fim de que todos possam emitir a opinião e, da forma do melhor planejamento, verificar o que é melhor para a região de Bebedouro. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. É com você no estúdio, Paulo Pussi. Até já, Thaís.